Vamos então ao nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 2, e ele trata aqui para nós da encarnação dos espíritos, o tema a alma, né, um tema que a gente vem desenvolvendo já em alguns encontros, né, então a partir da questão 139 que nós vamos estudar. Bom dia, Andréia. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Só rapidamente aqui, colocando em ordem tudo aqui, preparando. Um instantinho só. Pronto. Que a gente sabe que quando o computador reinicia, tudo volta ao zero, né? Mas vamos lá. Bom, nós estamos vendo então aqui, pessoal, nesses nossos encontros, essa questão envolvendo o conceito de alma, né? Kardec trouxe para nós inicialmente na questão 134, que é a alma, e ele responde que é o espírito encarnado, e o que era a alma antes de se unir ao corpo? A resposta era o próprio espírito. Então, na questão 134b, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? A resposta sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e se esclarecerem. A partir desse conceito, que a gente vai lembrar, quando se fala em alma ou espírito, Kardec faz essa diferenciação apenas por uma questão didática, né? Porque cada escola espiritualista vai trazer o seu próprio conceito. Então, como por exemplo, fazendo ali uma mistura entre alma e princípio vital, né? Alma como sendo um fragmento da divindade, de Deus, né? Bom dia, Marli. Como é que está o som, pessoal, por gentileza? Tudo ok? Beleza, então. Então, aqui ele traz para nós esse jogo de palavras, né, entre alma, espírito, princípio vital, corpo físico. E ele trata também aqui na questão 135 sobre o laço que une o espírito ao corpo, né? Esse laço que liga o perispírito ao corpo físico. Então aqui ele vai trazendo para nós então desses três elementos essenciais. O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais, animado pelo mesmo princípio vital. A alma, que é o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E o 3, o princípio intermediário, que é o perispírito, essa substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca, né? Então, vemos aqui esse jogo de palavras que ele fala. Ele vai trazendo para nós, então, sobre a diferença entre princípio vital e alma, lembrando aqui, né, que o corpo, esse corpo biológico vivo, ele é independente da matéria, né? E aqui ele vai colocar que o corpo, por exemplo, que nós chegamos a discutir sobre isso, na questão 136a, ele fala para nós se pode o corpo existir sem alma. E ele colocou, pode, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre alma e corpo, enquanto, depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona, né? E Kardec insiste depois, na questão 136b, que seria nosso corpo se não tivesse alma, simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. E aqui então a gente conversou sobre isso naquela questão, né, do tema que foi bastante debatido em torno dessa ideia, que foi a parte de embriões congelados, né, células-tronco, todo aquele debate que nós tivemos, né, no final dos anos de 1990, começo dos anos 2000. Então, muitos debates a respeito de bioética, a respeito de uso de células-troncos para fins terapêuticos, embriões congelados e tal. Então, a gente já falou sobre isso também.
Na questão 137, ele fala para nós aqui que na parte de bicorporeidade em especial, que ele recomendou inclusive a leitura lá do Livro dos Médiuns, bicorporeidade e transfiguração, que o espírito não pode encarnar em dois corpos ao mesmo tempo. Né? E na 138, então, é quando a gente começa, agora, como eu coloquei para vocês no nosso último encontro, Kardec começa a trazer para nós alguns fragmentos de conceitos existentes na época, assim como nós temos hoje também conceitos novos a respeito dessa visão espiritual, e Kardec vai submetendo então aos espíritos esses conceitos para saber exatamente de que forma que eles podem nos orientar a esse respeito. Bom dia, André. Até porque a gente vai lembrar sempre que das filosofias espiritualistas que nós temos hoje, a maioria delas trazem conceitos criados pelos próprios encarnados, pelos próprios homens. Portanto, é a visão do encarnado a respeito do elemento espiritual. Então, cada um vai trazer ali a sua visão. Enquanto que na doutrina espírita, né, pelo fato de nós termos esse intercâmbio com o plano espiritual através do canal mediúnico, os espíritos trazem para nós essa visão. Portanto, né, dentro dessa própria lógica que a doutrina espírita tem, e desse consenso também entre os espíritos a respeito desses conceitos, nós temos ali uma informação segura, diferentemente dos conceitos trazidos pelos homens, né, pelos encarnados a respeito do plano espiritual. Portanto, são só teorias, são conjecturas que vão se transformando, vão se modificando com o passar do tempo. Enquanto que essa visão que nós trazemos do plano espiritual é uma visão mais segura, tendendo a se manter constante, salvo, né, conforme a gente vai evoluindo, trazendo ali novas ideias. A respeito também aqui da questão 136, ou melhor, 137, sobre se o espírito pode encarnar ao mesmo tempo, eu trouxe para vocês também, né, a respeito dos diversos corpos, que inclusive Miramês comentou sobre isso, dos diversos corpos, né, ou das diversas estruturas perispirituais que nós temos. Então há aquelas filosofias que falam de 7 corpos, cada corpo trazendo ali, né, uma estrutura diferente, uma função diferente. E como nós comentamos, nós não vamos entrar nesse mérito, porque dentro da base filosófica que a doutrina espírita nos apresenta hoje, nós não temos informações para poder discutir sobre tudo isso. Então pode ser que exista, pode ser que exista, pode ser que não exista, pode ser que não. Mas o que nós temos hoje de informação é que o perispírito é uma estrutura única. Então, com o passar do tempo, nós vamos nos aprofundando mais, conforme as instruções também forem se desenvolvendo. Então, qualquer um que afirme ou negue que exista, definitivamente existam vários corpos. Ou, André, sua câmera está aberta, tá? Então, existam vários corpos. Ou que não exista nenhum corpo, essas são informações baseadas nas nossas próprias opiniões. Então a doutrina espírita não afirma e não nega, mas a gente se baseia naquilo que nos é apresentado. Então, a princípio, o perispírito é uma estrutura única que tem essa função de conectar o espírito ao corpo físico. Então, esse corpo etéreo, esse corpo semimaterial, ou material, de um modo geral, né, porque ou é matéria ou não é matéria. Por mais sutil que ela seja, ou denominada de semimaterial, ela continua sendo uma matéria. Só que numa estrutura que foge à compreensão das nossas ciências terrenas. Né? Então aqui, a partir da 138, como eu comentei com vocês, Kardec então vai começar a submeter aos espíritos diversas ideias que eram correntes naquela época. E como eu falei para vocês, eu vou trazer aqui depois uma comparação para a gente poder entender, né, o que hoje, na atualidade, temos em termos de conceitos. Nós não vamos nos aprofundar, debater se está certo, se está errado, mas é só para a gente ter uma ideia que da mesma forma que na atualidade nós temos ideias que trazem conceitos sobre essas questões do mundo extrafísico, naquela época de Kardec não era diferente. Então alguns conceitos daquela época eram verdadeiros e permaneceram e foram inclusive incorporados pela própria doutrina espírita, como outros conceitos que simplesmente desapareceram. Da mesma forma que hoje nós temos também outros conceitos que podem permanecer pela solidez que eles apresentam, como podem desaparecer rapidamente pelo fato de ser ali uma ideia equivocada. Então a gente vai ver aqui agora, dessa 138 em diante, Kardec colocando para os espíritos então as diversas ideias da época. E da mesma forma, né, que a gente já conversou, se nós tivéssemos hoje, né, uma revisão
uma atualização do Livro dos Espíritos. De 1019 questões, nós teríamos pelo menos ali 5.000 questões novas, com tudo aquilo que nós conhecemos do nosso mundo hoje, com o desenvolvimento das nossas ciências, com o desenvolvimento de ideias espiritualistas também. Da mesma forma, nós poderíamos colocar aqui para os espíritos perguntas e mais perguntas e mais perguntas, que chegaríamos ali fácil a pelo menos 5.000 perguntas. Claro, né, a gente fala sobre isso utilizando, né, o mesmo método de Kardec, colocando ali sobre, né, o controle universal dos ensinos dos espíritos. Mas vamos lá, observem então aqui as tantas perguntas que Kardec faz a respeito daquilo que existe de conceito na época para aquilo que os espíritos trazem em termos de ensinamentos. Questão 138, que nós já vimos no estudo passado. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Então ele já começa a submeter essa primeira opinião, que a alma é o princípio da vida material. E como a doutrina espírita já foi colocado para nós, né, já foi colocado anteriormente, que o princípio vital é aquilo que dá vida. Então uma planta tem um princípio vital, um inseto tem um princípio vital, uma célula tem um princípio vital, mas não significa que a alma, que é o princípio inteligente, seja a mesma coisa. Então, inclusive, os espíritos não respondem a essa pergunta, mas traz uma advertência. Então, em vez de responder a pergunta de Kardec, eles advertem nos seguintes termos. É uma questão de palavras que nada temos, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Então, nesse caso, o princípio vital é uma coisa, o princípio espiritual é outra coisa. Então, dentro desse entendimento que a doutrina espírita nos traz, isso é muito bem definido. Só que quando nós falamos sobre ideias espiritualistas, nós não falamos apenas de doutrina espírita. Nós falamos de uma série de filosofias existentes em várias culturas, com várias tradições, com várias ideias, com tempos diferentes. Então os gregos traziam uma ideia, os orientais traziam outras ideias, os indianos, por exemplo, um povo bastante espiritualizado, né, tem ali a ideia da formação do Estado indiano, que data de mais de 7.000 anos. E, consequentemente, nós temos ali também o pensamento, que era o germen do hinduísmo, também datando desse mesmo período, de aproximadamente 7.000 anos. E desde aquela época, conceitos, ideias, opiniões a respeito da vida espiritual já eram apresentados. Então, a doutrina espírita define muito bem aquilo que é relacionado ao corpo e aquilo que é relacionado ao espírito. 139, ele continua ainda trazendo para nós, fazendo essa comparação entre aquilo que se diz e aquilo que os espíritos trazem. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Então aqui alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, falavam que a alma é uma centelha anímica, que é aquilo que dá vida, que sai desse grande todo. E aqui então Kardec traz essa visão, porque ele coloca para nós aqui que essa centelha anímica que dá vida não é necessariamente o princípio inteligente, a individualidade, mas é essa força, essa centelha que dá vida ao corpo físico. E os espíritos então respondem, não há contradição, tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Mais uma vez aqui eles colocam que essa centelha anímica, que é aquilo que dá vida, também sai do grande todo. Porque o princípio vital, por exemplo, hoje um dos grandes mistérios que nós temos nas nossas ciências hoje é como a vida começou. Algumas teorias científicas trazem que é uma questão química, que é uma questão física, biológica, quer dizer, tudo misturado dentro de um determinado cenário em que surgiram as primeiras cadeias de proteínas, que consequentemente surgiram as primeiras células. Então surgiu do nada. Outros conceitos trazem que essa vida veio de outros mundos através dos corpos que atingiram o nosso planeta. Mas ainda assim a pergunta é, de onde vieram esses corpos, esses organismos que vieram desses outros corpos, desses outros mundos? Então, simplesmente não temos respostas. E aí então os espíritos dizem que essa vida é dada por Deus. É uma visão
religiosa, se formos fazer uma comparação com aquilo que a ciência hoje traz. A ciência responde pelo conhecimento palpável, enquanto que a religião se baseia na fé. Mas, de qualquer forma, a pergunta fica: como surgiu a vida? Então, essa vida, segundo os espíritos, é emanada desse grande todo, e esse grande todo com letra maiúscula, representando que esse grande todo significa Deus. Mas mesmo assim, independente se seja somente a vida, ou seja, a inteligência, ambos partiram desse grande todo. Por isso, então, não é uma contradição, é uma questão de palavras. Nós estamos falando sobre vida ou estamos falando sobre inteligência. Seja um, seja outro, todos eles saem de um grande todo, esse grande todo misterioso que todos nós estamos tentando compreender dentro das nossas limitações, mas certamente não foi algo que surgiu do nada. Então a vida não foi uma geração espontânea. Do nada, num determinado momento, deu aquele estalo, a vida surgiu e se desenvolveu, e cada um de nós, então, com essa personalidade, com o nosso grau de conhecimento, simplesmente estamos aqui vivos por acaso. Então os espíritos dizem que a nossa ciência hoje, ela não é capaz de explicar a origem da vida, tampouco a origem da inteligência. Então por isso não há contradição, nós temos que definir exatamente quais são os conceitos e quais são os termos que devem ser utilizados. Kardec traz aqui um comentário um pouco extenso, ele diz assim: o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Nós vimos isso lá na introdução, aqui mesmo do Livro dos Espíritos, que um dos primeiros pontos que Kardec traz, inclusive no item 2, porque no item 1 ele fala sobre os novos termos, espiritismo, doutrina espírita, espiritista. Então ele vai trazendo para nós esse neologismo, criação de novas palavras para definir novas ideias. No segundo item, se eu não me engano, ele fala sobre alma. E ele vai então trazer ali as diversas formas em que essa palavra acaba sendo empregada, por isso essa quantidade de confusão. Então por isso ele coloca: o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção se pode com acerto dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado, ou seja, um princípio inteligente. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra, e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. E aqui é importante lembrar que quando nós falamos em ciência, bom dia, embaixador, falamos em ciência, falamos em termos de linguagem, em termos de vocabulário e tudo mais, tudo aquilo que é palpável para nós tem uma definição clara. Tudo aquilo que é abstrato pode gerar confusão. Então, por exemplo, ao estudarmos a anatomia, nós temos ali, a partir dos estudos, dissecações, análises de células, tecidos, órgãos, sistemas, o corpo como um todo, os livros de anatomia trazem claramente o nome de cada parte, de cada item que compõe o nosso organismo. Ao estudarmos botânica é a mesma coisa. Você vai dissecar uma árvore, uma planta, por exemplo, e você vai saber o nome de cada estrutura que ela tem. Então você sabe aquilo que é raiz, você sabe aquilo que é tronco, aquilo que é folha, quais são os detalhes de uma folha. Das flores, a gente lembra das aulas de ciência, quando a gente tinha ali todas as estruturas das células, das flores, a parte masculina, a parte feminina, as pétalas e tantos nomes, que são um terror, nomes que são o terror dos estudantes hoje, que eles precisam saber o nome de tudo isso. Então a gente vê que quando você tem um material que é claro, que você consegue desmembrar
e você consegue analisar, fica fácil você dar nomes. Pteridófitas, por exemplo, né, a classificação dos vários tipos de planta e assim vai. Mas e quando se fala sobre espírito, que é algo que nós não temos conhecimento? O espírito para nós é um conceito filosófico que está muito mais um conceito espiritualista. Existe um espírito, ok. Do que ele é formado? Aquilo que mais próximo se aproxima da realidade é aquilo que os próprios espíritos trazem de ensinamentos. Mas se nós pegarmos, por exemplo, seria possível, e nós acreditamos que seja, que no plano espiritual, por exemplo, nós tenhamos ali institutos que estudam a estrutura do perispírito, sendo capazes de dissecar todas as partes, todas as estruturas, todos os corpos, conforme Miramês comentou, e outras filosofias espiritualistas também trazem, porque lá a coisa é palpável. Para nós não, para nós aqui a coisa é abstrata, ela depende de fé. E como é que a gente vai definir algo que não pode ser visto? Como é que não pode ser analisado? Por isso a palavra alma gera tanta confusão. Por isso que a palavra alma é aplicada de tantas formas diferentes, porque ela não é um objeto de estudo palpável para as nossas ciências. Ela pode ser no plano espiritual. Para nós aqui ela é apenas um elemento de fé. Até porque, como nós vimos, né, por exemplo, quando é dissecar os fluidos, a gente vai encontrar isso na química, na bioquímica, fazendo tudo isso. Agora imagina no plano espiritual, estudando tudo isso, de que forma que os espíritos fazem, nesses laboratórios que devem existir. De você pegar, por exemplo, o princípio vital, que dá a vida para uma planta, para um inseto, e você submeter isso a uma análise a partir das ciências espirituais. Lá é possível, porque esses elementos são palpáveis, para nós não. Então basta a gente lembrar, quando ele coloca para nós aqui, por exemplo, nessa primeira parte, ele diz assim, uns chamam alma o princípio da vida, e nessa acepção se pode com acerto dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. E aí então eu lembrei, vocês se lembram, eu acho que vocês se lembram, que nós comentamos uma vez, que eu falava para vocês assim, né, que aqui em casa, de repente aparece um pernilongo. Aí você pega e mata esse pernilongo. Dentro da visão espiritual, seria possível nós observarmos algum tipo de coisa brilhante, algum tipo de centelha saindo daquele corpo minúsculo, que é o inseto? Se ele está vivo, ele tem uma força. Se ele tem essa força, no momento em que esse corpo morre, essa força volta para esse todo. Seria possível nós olharmos tudo isso? Por exemplo, hoje nós estamos acompanhando tantos e tantos incêndios nas florestas brasileiras, e tantas mortes de seres humanos, mas animais e plantas com incêndios, com desmatamentos, com enxurradas e alagamentos, etc, etc. No momento em que esse ser vivo morre, seria possível nós olharmos essa essência da vida sendo desprendida dele e saindo para o grande todo? Percebam isso, então, que quando nós olhamos um incêndio numa floresta, todas aquelas plantas estão morrendo, todos aqueles animais estão morrendo. Imaginemos a quantidade de energia sendo emanada desses seres, porque ele era vivo. Sendo vivo, ele tem esse princípio, e esse princípio volta para o grande todo. Então, até mesmo a nossa visão, ao vermos uma destruição de uma estrutura viva, que é, por exemplo, uma floresta, é, por exemplo, ali um conjunto de animais, o que acontece com aquilo que dá essência a ele? E não apenas energia, como é o caso da planta, mas o próprio princípio inteligente no caso dos seres menos desenvolvidos. Assim como nós imaginamos num filme, por exemplo, como aconteceu em Ghost. Quando ali naquele hospital, o nosso Sam, né, no começo do filme, ele está vendo uma pessoa morrendo, ele vê aquela luz que puxa aquele espírito e ele vai indo embora para o céu. Imaginemos isso numa floresta que vem sendo desmatada e os animais morrendo. Esses princípios vão sendo atraídos, não apenas o princípio vital, mas também o princípio inteligente, por menos desenvolvido que ele seja. Então nós não temos condições de ver isso, de perceber, e portanto não conseguimos fazer uma análise detalhada. Né? O Angelina colocou, né, tudo ainda está contido nos 96% que não temos condições de saber. Olha, Angelina, 96%, porque eu acho que você está bem otimista.
Porque talvez 99% é o que a gente não conhece ainda. De tão pouco que nós sabemos, né? Se nós matamos pernilongo, pois é, Sandra. Nós tivemos aqui em São Paulo, por exemplo, né, um problema com febre amarela, com dengue, né, e esses insetos são vetores de doença e, portanto, precisam ser combatidos, né? Então você imagina, né, como o perigo que isso é. Né, a Cleusa colocou, né, gente, eu penso nisso, né, o não matarás ecoa quando preciso matar insetos, né, incêndios em florestas me levam às lágrimas, fico mal, né? Pois é, quando a gente começa a entender a vida por uma outra perspectiva, a gente fica mais sensibilizado com isso. E essa sensibilidade espiritual faz com que nós vejamos as coisas por uma nova perspectiva. Até mesmo a questão da nossa própria alimentação. Por exemplo, né, você matar um animal para poder sustentar o seu organismo é algo que hoje tem muitos debates, alguns condenam, outros apenas fazem uma opção. Existe aquela guerra entre veganos, vegetarianos, carnívoros, etc. Então, quer dizer, o nosso mundo hoje está passando por esse período de reflexão. Mas cabe a cada um fazer a sua própria escolha. Então, por exemplo, se a gente pensar na questão da alimentação carnívora, num hospital, por exemplo, né, que passei férias recentemente, claramente ali a proteína animal é necessária para a recuperação do paciente. Embora algumas pessoas debatam, né? Nossa, mas é que não precisa, você tem proteína vegetal, você tem soja. Para um paciente em reabilitação, para um paciente em convalescência, a proteína animal ela tem uma força muito maior, segundo a visão da nossa ciência hoje. Então até onde você condena, até onde você aceita. Mas o que nós falamos não é uma questão de escolhas, é uma questão de entendimento a respeito do valor da vida, de qualquer espécie. Da mesma forma que você quer comer um tomatinho, você quer comer uma alface, você corta esse alface no pé. Portanto, você mata aquela planta para poder se alimentar. E até mesmo nisso você tem essa questão das reflexões a respeito da vida. Por isso é importante a gente sempre ter ali, né, um equilíbrio, um bom senso no julgamento dessas questões. A Cleusa colocou, né, a gente não está matando o pernilongo, a gente está acelerando a evolução dele. É uma visão otimista, né, Cleusa? Porque ele vai reencarnar quase que imediatamente, como dizem os espíritos, né? Mas para um budista, por exemplo, como a gente já viu, os budistas, por exemplo, defendem a vida de qualquer forma, porque eles acreditam na questão da reencarnação através dos animais, que é o caso da metempsicose. Mas a essência da nossa ideia é valorizarmos a vida, entendermos o que é exatamente a vida, separando aquilo que é um princípio vital daquilo que é um princípio inteligente. Kardec continua aqui, vamos em frente. Questão 140. Mais uma vez, olha só a pergunta que ele faz. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida, em tantas partes quanto são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? A gente já falou sobre essa subdivisão a respeito da alma, do perispírito dividido em várias partes. Já falamos também sobre organismos no plano espiritual. Nos hospitais, por exemplo, em que o espírito faz um tratamento de um órgão no seu corpo perispiritual. Tudo isso para nós é debatido hoje. Alguns aceitam, outros não aceitam. Mas Kardec recebe a seguinte resposta, então. A alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo assim cada uma das funções do corpo. Ainda isso depende do sentido que empreste a palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível, que imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Kardec insiste. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Por exemplo, que ele quer dizer assim: o nosso coração físico é regido por um coração da alma. O nosso intestino físico é regido por um intestino da alma. É isso que ele coloca. E quando eles colocam aqui os espíritos ignorantes, não é no sentido, né, pejorativo, como nós chamamos hoje, né? Porque dizer que alguém é ignorante significa que ele ignora aquele entendimento, aquele conhecimento. Mas para nós hoje, o ignorante se tornou uma ofensa.
Então aqui é a resposta dos espíritos. Quando fala espíritos ignorantes, é no sentido de espíritos que desconhecem a realidade dessas estruturas. E Kardec faz o seguinte comentário. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Olha os centros de força aí. Aquilo, né, que dentro da visão sânscrita, né, lá na região da Índia, nós temos ali então os chakras, que aqui Kardec chama de centro de força. Centro ou focos de movimento. Então nós temos, né, André Luiz fala sobre isso, ao estudarmos, né, sobre mediunidade, ele fala ali sobre os 7 centros de força e fala também sobre os subcentros de força. E hoje o trabalho de passe, por exemplo, realizado nas casas espíritas, visam exatamente esses centros. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico e assim vai. E a filosofia oriental também trabalha em torno desses centros de forças, por exemplo, através da acupuntura. Então aqui nós falamos sobre centros de força, não falamos sobre órgãos em si. E Kardec coloca então, essa explicação, porém, não procede desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Vamos então aqui acompanhar com o Miramês o que ele fala para nós a respeito desses órgãos, que ele diz o seguinte para nós. Só um instante. Ele diz o seguinte, o texto dele é intitulado Indivisibilidade. O espírito é indivisível e imortal, e essa notícia nos anima e nos enche de esperança, nos fortalecendo em todas as atividades que o bem possa nos proporcionar. A imortalidade do espírito, a sua comunicação, depois do túmulo e a reencarnação, quantas vezes for necessárias, são uma força a nosso favor, provando assim o amor de Deus e a sua justiça para conosco. Os antigos videntes achavam que a alma se dividia por tomar o efeito pela causa. Ao verem o espírito tomando formas diferentes e até se dividindo quando conveniente, propuseram a teoria da divisibilidade da alma, dizendo que essa tomava corpos inferiores na escala dos próprios animais. Tomavam o perispírito ou mesmo o fluido vital por espírito. Agora que se conhece a função do perispírito e por conseguinte do fluido universal, que ativa nos homens os órgãos, retiram-se as dúvidas, compreendendo que o espírito é imortal e que a vida pode continuar em toda parte. Deus nos fez semelhantes a ele, portanto, com todos os atributos de vida, e as suas mãos puras nunca poderiam dar nascimento à obra imperfeita. Entretanto, ele traçou uma trajetória para todos os seus filhos, de maneira a exigir os seus esforços na conquista da felicidade. Cada vez que cresce a inteligência do homem, cada vez que o espírito se eleva, ele se integra mais na verdade e na própria ciência o ajuda na compreensão das verdades imortais. O Espiritismo é uma ciência dotada da mais profunda religiosidade, com consequências filosóficas de modo a entender e ensinar aos seus profitentes a ciência da vida e revelar todas as leis naturais criadas pela divindade. É nessa revelação que ficamos compreendendo o que existe no campo espiritual, o trabalho dos espíritos e a assistência dada por eles aos homens. Ainda mais, ele ensina os processos mais acertados da comunicação entre os dois planos e as diretrizes que se pode tomar para comunicar com os benfeitores da humanidade. A mediunidade é a chave de toda essa doutrina. Se queremos usá-la bem, busquemos no Evangelho de Jesus os seus variados métodos simples, mas profundos, de educação dos sentimentos. Surgem todos os dias novas etapas de esclarecimento, novas lições que enriquecem o coração e engrandecem a inteligência. Logo que nos cientificarmos
de que a alma é imortal e que quando na carne podemos nos comunicar com os que já passaram para o outro lado da vida, anima-nos toda a vontade de viver, devido à ideia da imortalidade sustentar a nossa esperança. Procuremos cada vez mais estudar, meditar e orar, buscando encontrar as equações do problema do espírito, que encontraremos as lições cada vez mais claras e de fácil entendimento. É o batei e abrir-se-vos-á. É o buscai e achareis. Tudo é vida e nada morre. A semente é lançada ao solo para renascer e prosperar. Então Miramês aqui trazendo uma reflexão a respeito dessa divisibilidade. E até hoje nós temos também, no plano espiritual, por exemplo, André Luiz, quando ele retornando ao plano espiritual na sua desencarnação, ele é tratado, ele é observado várias marcas, sequelas das doenças físicas que ele vivenciou. Ele recebia então o tratamento através de lísias, o tratamento ali no seu intestino, o tratamento no seu fígado, para que ele pudesse se restabelecer. Mas a gente se pergunta, mas espera aí, como é que ele pode receber um tratamento no intestino se ele está desencarnado e ele não tem mais corpo físico? E aí então essas pequenas ideias que vão sendo lançadas fala para nós sobre esses centros de forças que faz essa conexão entre corpo físico e corpo espiritual. E para isso então, dependemos ali de mais orientações, mais informações. Antes de descartarmos qualquer ideia, é importante primeiro nós nos fundamentarmos naquilo que a doutrina espírita traz e depois alcançarmos desenvolvimento com novas ideias que vão sendo lançadas pelos espíritos, novos esclarecimentos. A Cleusa colocou, vocês usam o livro ou o site com as questões do Miramês? Achei um site caso queiram, isso nós utilizamos o site mesmo. Então é o livro dos espíritos comentado, que está aqui sempre à nossa disposição. Obrigado, Cleusa. Próxima questão, vamos lá. Questão 141. Kardec aqui mais uma vez coloca novas ideias aos espíritos. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve? Então Kardec pergunta sobre que a alma é como se fosse uma capa que envolve o corpo físico. Ou, no caso aqui complementando o que Kardec coloca, alguns entendem que a alma está dentro do corpo físico. Então, há alguma coisa de verdadeiro nessas opiniões? A resposta: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que a alma é exterior, sem que, por isso, constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, que é o primeiro, ao qual chamas perispírito, e o outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como um germe em um núcleo, já o temos dito. Então, isso é André, obrigado. Então aqui, vejam que interessante. Os espíritos então colocam para nós que o espírito, ele não está nem em volta e nem está dentro. Na verdade, ele está conectado. E mais uma vez, para nós é muito difícil trazermos uma definição clara e definitiva, simplesmente porque não conseguimos analisar essa conexão. Não é possível, por exemplo, como acontece na anatomia, de entender de que modo que o músculo se conecta com o osso, para fazer com que os movimentos aconteçam. Então os anatomistas, os médicos, fazem a dissecação, usam um bisturi para fazer essa separação, e aí então conseguem encontrar qual é ali o ponto mínimo de contato entre esses dois tecidos. Já o perispírito não é possível fazer isso, porque simplesmente não vemos e não podemos submetê-lo a uma análise como acontece na anatomia.
Então o que nós temos é uma visão simplista de que o perispírito está vinculado fluidicamente, energeticamente, com o corpo material, e é apenas isso que nós sabemos. Tudo aquilo que vem com maior profundidade são opiniões e conjecturas e interpretações que nós fazemos. E nós temos hoje, fazendo uma busca pela internet, nós encontramos muitos e muitos artigos e livros falando de algo como se fosse ali uma tese de doutorado, que na verdade é algo que é abstrato para nós ainda. Por isso, mais uma vez, os espíritos trouxeram para Kardec, lá no século XIX, uma visão geral, para descartar aquilo que para nós traz confusão. Mas quando ele coloca, por exemplo, assim, olha só, a alma tem dois invólucros, um sutil e leve, é o primeiro ao qual chama de perispírito, e o segundo, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. Então, quando ele coloca dois envoltórios, vejam como ele simplifica essas três estruturas. Quando ele fala sobre a alma, quando ele fala sobre perispírito e quando ele fala sobre corpo. Ao analisarmos isso da visão espiritual, imaginemos a estrutura do perispírito, o quão complexa ela é. E aqui, quando Kardec fala sobre centros de força, ele não se aprofundou do modo como nós temos hoje. Não apenas dentro da doutrina espírita, mas também dentro de outras filosofias espiritualistas que falam sobre esses chakras, sobre esses centros de força. Então aquilo que os espíritos trouxeram de um modo tão leve e tão sutil, hoje nós conseguimos entender com um pouco mais de profundidade, mas ainda assim muito distantes dessa realidade. Quando nós falamos em centros de forças, do que ele é formado? Como essas energias se movimentam? Como elas se concentram? Quando nós falamos, por exemplo, no caso de um desequilíbrio orgânico ou de um desequilíbrio psíquico que nós temos, um desequilíbrio dos nossos valores, quando nós geramos uma doença no corpo físico, como essa potência do pensamento é capaz de interferir nesses centros de força que acaba interferindo no nosso corpo físico? São perguntas que nós não conseguimos responder hoje, mais uma vez, simplesmente porque esse é o material que nós não temos acesso. Pelo fato das nossas ciências hoje não conseguirem sequer comprovar a sua existência. Lembrem daquele congresso que eu já comentei com vocês várias vezes, primeiro Congresso Nacional do Maranhão, quando se falava sobre essas questões de perispírito, de espírito, de corpo, quando Raul Teixeira, numa das suas palestras, dizia: os meus amigos físicos ficam estarrecidos quando espíritas dizem que a ciência comprovou a existência do espírito. Comprovou como? Como foi provado a existência do espírito? Sendo que a ciência só é capaz de analisar aquilo que é material. A ciência comprovou a reencarnação, mas se a reencarnação depende do espírito e o espírito não foi provado, como é que é possível provar a reencarnação? Então, na verdade, são simplesmente opiniões que nós vamos desenvolvendo. Para nós espíritas, muitos desses conceitos são aceitos, né? Nós aceitamos essas definições por uma questão de fé raciocinada, mas não podemos dizer que isso é um elemento científico. Portanto, quando nós vemos o artigo, a reencarnação foi provada, a existência da alma foi provada, a existência do espírito foi provada, não foi nada provado. São teses que são apresentadas que dependem de muita análise. Por exemplo, a reencarnação. Os indianos, universidades na Holanda, estudiosos brasileiros vão falar, por exemplo, sobre lembranças que crianças trazem. Essas lembranças não são comprovação, são indícios. E existe uma diferença entre indícios e evidências. Evidências é aquilo que é evidente, que é claro. Então, uma criança que traz, por exemplo, uma ideia a respeito de uma existência anterior é apenas uma ideia. Mesmo que nós consigamos ali averiguar, verificar as informações que ela passa. Mas como é que você pode provar que existe um espírito reencarnado se o espírito não foi provado? Como é que nós podemos provar que a psicografia, a psicofonia são elementos claros se o espírito não foi comprovado? Então, tudo isso, passe, reencarnação, influência espiritual,
possessões, como acontece em outras filosofias, comunicação mediúnica. Tudo isso são elementos que nós observamos os seus efeitos, mas podem ser provados. Começa primeiro provando a existência do espírito. Depois você pode provar tudo aquilo que vem como consequência dessa existência. Por isso que é muito importante nós sermos prudentes, porque a fé raciocinada significa isso. Eu acredito através dos indícios que eu vou observando, mas dizer categoricamente que eu provei alguma coisa que é abstrata, não é possível. Então tomemos muito cuidado com isso. O Dudu colocou, talvez o nosso orbe ainda não esteja preparado para saber sobre o perispírito. Eu não acho não talvez, Dudu. Eu coloco como certeza. Porque o que nós estamos aprendendo hoje é uma educação moral. É uma renovação de valores para proporcionar a elevação do espírito. Somente mais para frente nós teremos condições de, nesse contato mais estreito com o plano espiritual, analisarmos esses elementos abstratos que passarão de abstratos a concretos conforme a nossa percepção for se desenvolvendo. Na condição atual que nós estamos, em que o nosso corpo físico é uma barreira significativa que inibe as nossas percepções, nós não podemos analisar aquilo que não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Os nossos sentidos são o cheiro, o olfato. O espírito tem cheiro? A nossa visão, você vê o espírito com os seus olhos físicos? Ouvir, você consegue ouvir o espírito? Sentir o tato dele, você tem clareza nisso tudo? Da mesma forma que você sente uma agulha penetrando o seu braço? Você tem o paladar, o espírito tem gosto? Se esses nossos sentidos não podem ser estimulados por essa estrutura espiritual, significa que as nossas ciências não podem comprovar. Quando nós, então, começarmos a desenvolver sentidos mais apurados e mais claros, aí sim nós podemos adentrar nesse campo de pesquisa. Temos que nos conformar com a nossa incapacidade? Temos. É só a arrogância do ser humano, a arrogância dos homens, que fazem com que eles acreditem serem capazes de ir além das suas possibilidades. Não temos como comprovar. Aceitemos isso, não agora, mas as teorias vão chegando para nós, as instruções e a nossa capacidade analítica de observarmos os efeitos da existência. Acreditar na existência do espírito, Sandra. A Cleusa colocou, né, a transcomunicação instrumental acontecendo em salas a vácuo, isoladas, sem ninguém perto, foi interessante. São tentativas, né? São ali experimentos que vão sendo feitos, mas ainda assim muitas questões, porque a gente tem que fazer a teoria, né, do advogado do diabo, para poder comprovar a nossa teoria. Por exemplo, transcomunicação instrumental. Um cético poderia dizer, por exemplo, mas aquele seu equipamento está pegando uma frequência que vem de outra máquina. E o nosso saudoso e querido Padre Quevedo, embora ali ele fosse bastante polêmico, muitas questões que ele trazia são questões válidas, embora a doutrina espírita seja capaz de responder aquilo a partir dos ensinamentos dos espíritos. Mas são perguntas válidas. Uma pessoa que, por exemplo, tem uma capacidade paranormal de captar ideias do ambiente, ele está captando ideia de pessoas vivas, não de pessoas mortas. É uma teoria que ele apresentou. Lembra dos sistemas que nós estudamos lá no início do livro dos médiuns? Vários sistemas são um conjunto de ideias, conjunto de teorias que explicam determinado evento. Então nós temos vários sistemas que são apresentados hoje dentro de uma visão material, materialista, de uma visão terrena. Porque isso é possível de ser analisado. Agora, espiritualmente falando, as nossas ciências não são capazes de alcançar. Por isso todas as teorias são apresentadas, desde uma alucinação, desde um truque, desde uma percepção extrasensorial. São sistemas. Por isso, então, toda análise que nós fazemos tem que ser uma análise cuidadosa. André colocou, por isso que temos tanta discussão infrutífera. E acrescenta ainda, né, o nosso orgulho, né, André? O orgulho de dizer, eu sei e você não sabe. Eu sei mais do que você. Na verdade, nós não sabemos nada. Isso que foi apresentado para nós pelos Espíritos foi a formação da base daquilo que ainda está por vir. Quando nós tivermos o domínio daquilo que eles já trouxeram, aí estaremos preparados para novas ideias mais profundas e mais complexas. Temos que aceitar isso.
A Sandra colocou, né? E pessoas que fazem reuniões satânicas, né? Eles acreditam em quê? Não, nesse caso, acreditam em elementos do plano espiritual. Eles acreditam em entidades extracorpóreas. Nesse caso, entidades baseadas, né, nessa condição evolutiva inferior. São crenças. Mas se você pegar um cientista, assim como você pega, por exemplo, no CID, o Código Internacional de Doença, lá na questão, lá no item F14, ele vai falar sobre possessão demoníaca. Mas a possessão demoníaca, não porque exista um espírito demoníaco, mas porque a pessoa acredita que exista um espírito. E vejam a diferença entre um espírito demoníaco que toma posse de uma pessoa e uma pessoa que acredita que está possuída por um espírito. E aí então essa F14 vai para a psiquiatria. Pode ser um transtorno de personalidade, pode ser qualquer coisa. Tem sim, F14, vê lá, embaixador. Então a medicina hoje faz essa classificação. E eu já vi espíritas dizendo assim, olha lá no CID, no Código Internacional de Doenças, eles admitem a existência do demônio, do espírito, eles não admitem nada. É a pessoa que acredita nisso. E a psiquiatria vai entender isso como um pensamento subjetivo. Então não nos iludamos a esse respeito. Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui para a gente finalizar. Esses debates são bastante interessantes, gente, porque a gente vai analisando todas essas teorias. Quando Kardec coloca o que se pensa da teoria, o que se pensa da opinião, são opiniões que nós temos até hoje. E são opiniões baseadas no nosso entendimento como seres encarnados. Se nós estivermos do outro lado, como os nossos irmãos que nos acompanham aqui eles têm a possibilidade de analisar por uma perspectiva muito diferente. Por percepções, por recursos, por definições que são palpáveis, que para nós ainda não são. 142, vamos lá. Que dizeis dessa outra teoria? Olha só Kardec provocando, né? Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, vai se completando a cada período da vida? Aqui nesse caso ele não está dizendo, como acontece, por exemplo, hoje que nós temos um entendimento que não é geral, mas que um espírito demora ali 7 anos para poder se conectar definitivamente com o corpo físico. Nesse caso nós falamos de conexão, estreitamento entre o espírito e o corpo físico durante o período do início da reencarnação. Aqui não, aqui a pergunta que Kardec traz é daquela ideia de que o espírito se desenvolve, como acontece com o corpo físico cresce, os órgãos vão se desenvolvendo, o sistema nervoso vai criando uma estrutura mais complexa. Significa então que quando o espírito reencarna, ele reencarna como um embrião e ele vai crescendo com o corpo. E aí o espírito responde, os espíritos respondem. O espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Ou seja, o efeito é o desenvolvimento do corpo. Eles acreditam que esse desenvolvimento do corpo é que faz a alma desenvolver. Mas aí a gente vai lembrar, né, professor Hernani Guimarães Andrade, quando ele diz, nossos filhos são espíritos. Significa que aquele bebê, o seu espírito está completo. O seu psiquismo se encontra obliterado pelas condições orgânicas em que ele está agora. Mas o espírito é uno. Então, sobre que aspecto Emmanuel fala? Os dois não crescem juntos? Não é uma questão de crescimento, Andréa. No caso do espírito, quando existe aquela redução que os espíritos trazem para nós, que André Luiz menciona, em que o espírito ele passa por aquela contração para fazer a conexão e depois ele vai se expandindo, é diferente de quando o espírito se desenvolve. O espírito não se torna mais inteligente pelo fato do corpo físico se desenvolver. A inteligência já está no espírito. Ele é um ser milenar, ele é um ser pronto e o seu desenvolvimento se dá moralmente e intelectualmente. E conforme ele se desenvolve moralmente e intelectualmente, o seu perispírito vai tomando uma estrutura diferente, mais sutil, mais depurada, mas ela está pronta já. Em termos de estrutura, ela já está finalizada.
O que ela pode acontecer no desenvolvimento dela, acontece com a evolução do próprio espírito quando ele vai, por exemplo, alcançando patamares superiores de evolução. Se compararmos, por exemplo, o espírito, Jesus como espírito e nós como espíritos. O princípio espiritual é o mesmo, mas a estrutura espiritual de cada um é diferente, porque um se encontra mais materializado e o outro absolutamente desmaterializado, pela pureza que conseguiu alcançar. Mas em termos de desenvolvimento, não é, por exemplo, assim, vamos colocar um centro de força, vamos pensar naqueles chakras. O chakra de um adulto é o mesmo chakra de uma criança. O da criança não é aquela sementinha que vai se desenvolvendo para chegar na idade adulta como um centro de força desenvolvido. O centro é o mesmo, porque isso pertence ao espírito e não ao corpo. Então é o espírito, através do perispírito, que estimula o corpo físico no seu desenvolvimento. Não é o corpo que estimula o espírito no seu desenvolvimento. Tanto é assim que quando nós estudamos, por exemplo, a respeito do aborto. O aborto, o que acontece? Aquele espírito se encontra... Né? Tá, depois a gente vai conversando sobre isso. Então, o aborto, por exemplo, o espírito passa por aquela redução. Mais uma vez, a questão da reencarnação também é um tema que nós temos pouquíssimas informações. Temos um ou outro exemplo que é citado por André Luiz, por exemplo, para nos dar essa ilustração, mas conhecemos muito pouco. Imaginemos, né, nos centros de reencarnação no plano espiritual, o que aqueles especialistas nesse processo poderiam ensinar para nós? Qual o grau de profundidade de conhecimento que esses espíritos têm? O que nós temos é um relato de um capítulo num livro de André Luiz. E isso é o suficiente para a gente entender o processo como um todo? Não. Mas de um modo geral, o que André Luiz passa para nós então? O espírito passa por o perispírito passa por aquela redução, para que possa se conectar com aquele organismo que se encontra em desenvolvimento no ventre da mãe. E quando ele atinge a idade adulta, ele retorna à sua condição psíquica original. E o que acontece quando surge o aborto? Principalmente o aborto provocado. Onde existe ali uma violência psíquica, fluídica e orgânica contra o espírito reencarnante. Ele retorna ao plano espiritual, como Luiz Sérgio já mencionou, por exemplo, no livro Deixe-me Viver, o espírito retorna ao plano espiritual deformado. Deformado pela violência que ele se submeteu. Porque essa expansão que o seu perispírito sofre, né, ou se submete no desenvolvimento do organismo para ele poder passar por essa adaptação, ele é abruptamente interrompido. E o espírito então volta ao plano espiritual aturdido, agredido, muitas vezes revoltado, e o seu psiquismo não tem condições de manter aquela estrutura saudável que ele tinha antes da reencarnação. E para isso, então, ele é submetido a vários tipos de tratamento. Mas não é o espírito que não se desenvolveu. O espírito já estava pronto. Foi a sua estrutura que foi modificada para acompanhar o processo da reencarnação. Então, nesse caso, a alma da criança não se desenvolve conforme o corpo dela vai se desenvolvendo. Porque não é o corpo que define o desenvolvimento do espírito. É o espírito que conduz o desenvolvimento do corpo. Então, por isso, não podemos tomar o efeito pela causa. A causa é o espírito, o efeito é o desenvolvimento do organismo, e não o contrário. Deu para entender, Andréa? Será que retorna com o corpo físico disforme por conta desse ato? Então, tanto o Luiz Sérgio como outro livro também, que é o livro... Tem o Deixe-me Viver, que conta aquela história. Os Abortados. É um outro livro também que traz, em forma de poesia, muitos relatos de espíritos que foram abortados. Alguns de uma forma espontânea, devido ali a uma deformidade do organismo, a uma necessidade provatória e expiatória para pais e espíritos. E também tem ali o Deixe-me Viver, onde Luiz Sérgio relata para nós sobre um instituto no plano espiritual, um hospital, que recebe esses espíritos que foram abortados. E muitos deles chegam com perispírito disforme, porque psiquicamente eles estavam preparados para passar por essa expansão natural, para acompanhar o desenvolvimento do organismo, para que o espírito então vivencie a sua reencarnação. No momento em que ele é abortado,
ele é simplesmente expulso daquele organismo, e nessa expulsão o seu psiquismo se encontra completamente embaralhado. Então é relatado, por exemplo, para nós ali espíritos que trazem partes do corpo desenvolvidas, outras não desenvolvidas, umas disformes, outros mais coerentes. Então é ali o aborto, quer dizer, é um choque psíquico que o espírito vivencia, e esse choque psíquico acaba influenciando o seu corpo, o seu organismo perispiritual. Da mesma forma que um espírito, quando desencarna, ele leva características do seu corpo físico no seu perispírito pela influência do seu psiquismo, o aborto acontece dessa mesma forma. A gente lembra, por exemplo, a dona Ivone do Amaral Pereira, quando ela comentava que a forma mais dolorosa de suicídio é aquela em que os indivíduos se jogam na frente de um trem, porque o seu corpo físico é dilacerado pelas rodas do trem. E, consequentemente, seu psiquismo sofre o efeito desses impactos. E aí o espírito leva um bom tempo para poder se reorganizar psiquicamente, para poder fazer com que a estrutura perispiritual volte a uma estrutura natural, porque o corpo físico influencia no seu psiquismo. Nós não temos como evitar. Tanto é assim que quando nós desencarnarmos, nós levaremos ali as sequelas daquilo que nos levou à desencarnação. Um acidente, uma doença, seja lá o que for, nós chegamos no plano espiritual com esse registro no nosso psiquismo que vai influenciar o nosso organismo. André Luiz mesmo comenta que assim que ele chegou lá no nosso lar, naquele hospital, o corpo físico dele refletia, o corpo espiritual, o perispiritual dele, refletia aquilo que o corpo físico tinha vivenciado. Das doenças que ele sofria, que o levaram à desencarnação, no plano espiritual ele continuava sentindo os efeitos. Memórias de um suicida, Camilo relata para nós também, lá no Hospital Maria de Nazaré, os espíritos que sofriam o efeito do ato suicida. Envenenamento, tiros, dilacerações, o perispírito sofria isso. Porque era o reflexo, era a repercussão que o corpo físico gerava no perispírito. Imaginemos o aborto, em que o espírito passa por essa redução e de repente ele é simplesmente expulso através de atos de extrema violência, como isso afeta o psiquismo dele. É muita coisa para a gente poder pensar, e isso mostra para nós o quão pouco nós conhecemos sobre essa realidade. A André colocou, né, estou cheio de perguntas, né, vou ouvir e escrever para alinhar as ideias. Né? Já li esses, né, mas ainda não tinha estudo para entender e perguntar. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Dudu colocou, né, a morte marca de uma forma esse espírito que guarda memórias fluídicas desse corpo que manchou e falhou por algumas vezes em suas vidas. Né? Então é exatamente isso. Né? Obrigado pela colaboração. Então o psiquismo do espírito mantém o registro das experiências terrenas. Tanto é assim, que a gente já falou bastante sobre isso, estudando André Luiz, que os espíritos que desencarnam levam as características físicas que tinham. A idade, por exemplo, espíritos que desencarnaram durante a juventude. A aparência dele é de um espírito jovem. Espíritos, né, que já tiveram ali a vivência, né, como anciãos, com idades avançadas, chegam no plano espiritual com idades avançadas. Mas essas aparências são a realidade da idade do espírito? Não. Educandários que recebem espíritos que desencarnaram durante a infância, quer dizer que aquele espírito é um espírito infantil? Não. O seu psiquismo o leva a essa condição infantil. Mas que ele pode, com a própria educação mental, com a educação psíquica, assumir a sua realidade, a realidade que ele acredita ter. Então, para a gente poder ver, né, a forma como a mente influencia nas características perispirituais de cada um de nós. E assim nós manteremos isso. Espíritos doentes, espíritos saudáveis, espíritos velhos, espíritos jovens, ou melhor, aparências jovens, é muita coisa para a gente poder pensar. Né? A Angelina colocou, né, neurônios em ebulição. Você voltou com mais energia depois da pausa. Né? Pois é.
Então a gente vai analisando assim, para a gente poder perceber que através do estudo, quantas questões vão surgindo, porque na verdade aqui o que os espíritos colocam, quando o Kardec pergunta, né, o que você acha da opinião, o que vocês entendem sobre a teoria, nós estamos aqui dando opiniões e teorias, que somente serão esclarecidas quando nós chegarmos a um entendimento mais profundo dessa realidade. Que só pode acontecer no plano espiritual. Porque aqui no plano físico, nós continuamos usando a nossa fé raciocinada. Mas o quão racional é a nossa fé? O quão lógica ela pode ser se nós apenas estamos aqui lançando opiniões e conjecturas? Já que são elementos que nós não conseguimos estudar a partir dos métodos das nossas ciências. Enfim, paramos então aqui, meus amigos, na questão... Só um instantinho. Na questão 142, mais uma vez, né, que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança vai se completando a cada período da vida. O espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam, ainda aí tomam o efeito pela causa. Então o espírito está completo. Porque o desenvolvimento do espírito vai se dando, na verdade, conforme o princípio espiritual vai evoluindo. Quando nós pegamos, por exemplo, naquela fase de ação do reino animal para o reino espiritual, a estrutura espiritual do indivíduo vai se tornando cada vez mais desenvolvida. O que faz com que o perispírito também se desenvolva de um modo mais profundo. Agora, durante a encarnação, isso não acontece. Enfim, próxima questão 143, nós veremos na quinta-feira. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos vão trazer para nós, então, essas respostas e nós analisaremos aqui dentro das nossas possibilidades. Então é isso, meus amigos. Paramos aqui na questão, então, número 142. Mais uma vez aqui, opiniões, análise que nós fazemos, baseados no nosso conhecimento, baseados nas informações que nós conseguimos absorver. Temos aqui no nosso mundo, né, muitos estudiosos para poder trazer ali as suas opiniões também.